Olá, bom dia. Hoje, 7 de junho, comemora-se o Dia da Liberdade de Imprensa. E o Diálogo Rural de hoje vai falar sobre esse assunto com a presença de Socorro Veloso, que é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP e professora do Departamento de Comunicação Social da UFRN. E também contamos com a presença de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN, jornalista e coordenador de mobilização e formação sindical do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte. Bom dia, professora. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. Professora, a gente tem como diferencial o que é liberdade de imprensa e liberdade de expressão? Acho que a gente pode colocar em patamares diferentes, né? Penso que a liberdade de expressão é um direito que vem que está acima até mesmo do direito da liberdade de imprensa, né? Porque é um direito que diz respeito ao conjunto da coletividade, né? E que não se refere propriamente só ao direito à informação, mas o direito à expressão artística, ao direito de se manifestar nas ruas em defesa de alguma causa. É o direito, portanto, que reflete aí os interesses do conjunto da sociedade, né? A liberdade de imprensa, ela surge como conceito ali pelo século XVIII, XIX, dentro desse contexto, se refere ao exercício da imprensa livre, em ambientes democráticos, desatrelados de normas censórias, não é? Mas penso que a liberdade de imprensa ela pode servir de reflexão nesse cenário mais amplo que a gente chamaria aí de liberdade de expressão. Professora, a liberdade de imprensa, por ter essa liberdade de se querer poder comunicar o fato e as pessoas com certeza ter o direito a receber o correto assunto, não poderia se tornar também para maus jornalistas um ponto para se denegrir, se atacar outra pessoa? E como é que tem que linha tênue é essa de saber realmente o que é liberdade de imprensa e o que essa liberdade foi usada para um lado não tão correto? Nesse contexto tem sim, eu acho que tem jornalistas que se utilizam muito mal do exercício do direito à informação, no sentido de que defendem causas que contrariam pressupostos dos direitos humanos, da nossa Constituição Federal, de todo um processo civilizatório que foi tão árduo de ser alcançado. Mas penso que o mais complexo no campo do direito à liberdade de imprensa, que todos nós temos que defender, é o que chamaria de liberdade de empresa, né? Quando esse direito ele é privatizado. Então, ele serve para alguns, mas não serve para outros, né? Nesse sentido, acho que a nossa grande imprensa se utiliza desse pressuposto, para defender, às vezes, interesses que são privativos, de conglomerados de mídia, de grandes grupos de comunicação, quando o jornalista em si, o trabalhador, o operário da notícia, esse muitas vezes fica à parte nesse processo. Então, a privatização da chamada liberdade de imprensa, que a gente vai chamar de liberdade de empresa, é que eu acho que é o maior problema. Maior até do que determinados jornalistas ou apresentadores desses programas policiais ou de outros tipos de programas, que a gente conhece tantos, que tem tantos pelo Brasil inteiro, que muitas vezes não tem menor compromisso com a qualidade da informação, apenas com a espetacularização dos fatos. Rebouças, no passado, alguns anos atrás, surgiu-se a possibilidade de criar um Conselho Federal de Jornalismo, parecido com os Conselhos Federais da OAB e outros mais. Digamos que talvez o projeto tenha sido sepultado, mas a ideia ainda se vislumbra alguma coisa e esse conselho seria um ponto pacífico, um ponto não pacífico, mas um ponto assim de discussão que poderia se ajudar na liberdade de imprensa, na liberdade do jornalista na comunicação? Sim, o Conselho Federal de Jornalismo é muito importante para a categoria do jornalista no Brasil e no mundo. Nós completamos agora, em 2014, 49 anos de luta por este conselho. E, recentemente, ele foi abafado, ele foi morto em um grande acordão entre os empresários da comunicação, o parlamento, em sua grande maioria, e o governo. Por quê? Porque esse conselho, ele começou
ser vislumbrado em plena ditadura militar, em 1965, um ano após o golpe militar no Brasil. Naquela época já se sentia a necessidade da profissão ser regulamentada e substituir os atuais DRTs, né? Que agora, com a estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego, ganhou uma nova roupagem, mas permanece o mesmo, ou seja, controlar a profissão através do Estado, o Estado controlando a profissão dos jornalistas. Então, durante a década de 70, os anos onde os generais governaram o Brasil, eles vetaram, eles impediram a criação desse conselho. A luta foi retomada já com a redemocratização, que é o que chamam, na década de 80, mas o parlamento conservador, o Congresso Nacional Brasileiro, que tem um caráter conservador em sua história, impediu a criação do conselho. As lutas na década de 90 e na década de 2000 continuaram pela criação do conselho, mas não foi possível. E agora, já em 2014, foi um golpe final. Mesmo assim, a categoria que é muito atacada, não só pelo parlamento, mas também pela justiça, com a retirada da exigência do diploma do jornalista para o exercício da profissão, mesmo assim, a categoria em nível nacional, através da nossa federação e dos sindicatos de base estaduais, continuamos lutando pela criação do Conselho Federal de Jornalismo. Professor, o que o Rebouças falou, a questão do conselho e a questão do diploma, que foi, digamos assim, que foi uma decisão do Supremo, né? Seria uma pá de cal que ajudou a, digamos assim, a disseminar, talvez, não só uma imprensa não qualificada, como atingiu realmente a categoria dos jornalistas? Algumas, talvez o pessoal do sindicato possa esclarecer melhor. Eu tenho lido alguns estudos sobre isso. Foi em 2009, né, a decisão do STF de derrubar a obrigatoriedade. Não houve uma mudança drástica do ponto de vista da contratação. Os jornalistas formados continuam a ser contratados Brasil afora. Eu trabalhei em 5 jornais diários e trabalhei com jornalistas diplomados e não diplomados e pude testemunhar que sempre o critério da qualidade foi o que prevaleceu. Né? Esse é o que prevalece. Acho que tem agora a PEC do diploma, que foi aprovada no Conselho de Constituição e Justiça no ano passado, né, para ser encaminhada agora a votação na Câmara. Não sei se há previsão já dessa votação, mas acho que vai ser outra luta árdua com o Supremo. Mas uma crítica que eu sempre faço, né, ao comentário que eu sempre faço ao conjunto das lutas que reúne a FENAGE, que reúne os sindicatos, que reúne a Sociedade Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, do qual faço parte, é que a gente deve lutar muito mais por formação. Eu acho que o diploma é importante. Eu, particularmente, acredito na possibilidade do exercício do jornalismo sem diploma. Acho que é possível, mas pensando com a cabeça do patrão. Se você tem um jornalista não diplomado, que não passou por uma universidade, ou um jornalista bom que não passou por uma universidade e um jornalista bom que passou, eu não tenho dúvida nenhuma de que o patrão vai contratar aquele que passou pela universidade por causa da formação, da qualidade da formação. Mas acho que a gente deve brigar mais por essa qualidade, né? Nas universidades públicas, nas universidades privadas. Eu estou há 14 anos na docência e vejo que, às vezes, há uma separação, né? A gente fica na luta pelo diploma, da obrigatoriedade. Eu apoio, ainda que tenha essa visão de que é possível exercer, mas apoio como docente, como pesquisadora. Mas acho que a gente deixa um pouco em segundo plano a luta pela qualidade da formação dos nossos jornalistas. Daí porque, pegando a palavra do Rebouças, eu também sou apoiadora de que nós tenhamos um Conselho Federal de Jornalismo. Nós vamos agora para um breve intervalo e eu deixo uma pergunta para a professora para que ela responda no próximo bloco. O Brasil que viveu uma ditadura recente. Nós somos uma democracia muito novinha, digamos assim. Será que mudou alguma coisa da época da ditadura com relação à liberdade de imprensa e mascarou-se com a democracia essa liberdade de imprensa? A professora responde no próximo bloco. Nós voltamos já já.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a liberdade de imprensa, com a presença de Socorro Veloso, que é professora doutora do Departamento de Comunicação Social da UFRN, e José Rebouças, que é coordenador-geral do CITEST, RN e jornalista. Professora, eu deixei a pergunta no bloco anterior sobre a questão da ditadura, na época da ditadura, e por sermos uma democracia muito recente. Se a questão da liberdade de imprensa naquela época, que era claro que havia na ditadura, mas se hoje, atualmente, há alguma diferença, sendo, digamos, hoje uma ditadura branca com a imprensa? Acho que o período foi um período terrível para a imprensa, aqueles 21 anos sob ditadura, com morte, desaparecimento de jornalistas. Tem também, no meio desse drama todo, a ação formidável da chamada imprensa alternativa, com centenas de jornais no Brasil inteiro operando à margem e à revelia do regime ditatorial. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte nós tivemos uma fantástica experiência, o salário mínimo, que foi resultado de uma cooperativa de jornalistas, uma experiência muitíssimo interessante, né? Então, com a redemocratização a partir de 85, o que me parece é que surgem aí dois fenômenos, duas formas danosas de censura que podem ser tão danosas quanto a ação do poder ditatorial. Que o primeiro seria a autocensura, né? Uma geração de jornalistas que no processo da redemocratização adquiriu uma série de medos, de temores, e passou não mais a ser censurada pelo censor de plantão, mas a se autocensurar, a já cortar podar determinadas ousadias, ou pela ação do patrão, pela pressão do mercado, ou pelas mudanças também que se operavam naquele momento. E uma outra ação censória que se dá, muitíssimo efetiva também, é por meio do capital, das fontes de financiamento, né? Por meio dos anunciantes, que são, na sua forma, digamos que uma forma de censura poderosíssima também. Não é? Então, se você vê hoje os telejornais, eles são financiados por quem? São patrocinados por quem? Por grandes grupos bancários, por multinacionais, enfim. Isso daí, não sejamos ingênuos, impõe restrições à agenda do dia. Daí, diante dessas restrições impostas à agenda do dia, é que há necessidade de uma revalorização de uma imprensa que a gente pode chamar de alternativa, não mais como aquela que lutava contra a ditadura, mas aquela que hoje precisa propor uma outra pauta, dentro dessa concepção de que um outro mundo, de fato, é possível. Professora, isso a gente vê recentemente, a questão de um mês, as críticas, que a âncora do SBT, a Raquel, tem um nome até estranho, que é Sherazade, que citou, fez uma opinião, digamos assim, ancorou uma notícia, e houve uma crítica sobre a questão da apologia ao crime, e recentemente se fala até que o governo, isso seria até, como a senhora bem falou, o governo que financia muito a questão dos jornais, seria uma questão da censura à opinião de um jornalista, de não ter a possibilidade de expressar uma matéria talvez polêmica? No caso da Raquel Sherazade, a gente vê as duas formas, acho que ali eu particularmente apoio a ação do Ministério Público Federal, porque ali vi claramente na fala dela, quando ela fala do episódio do menino preso por uma trava de bicicleta num poste no Rio de Janeiro, me pareceu claramente que houve apologia ao crime quando ela diz que, diante da justiça que é falha e do Estado que é omisso, é admissível um tipo de ação dessa. Então, ali a gente pode começar pelo Código de Ética dos jornalistas, isso aqui no artigo 7 está previsto lá, né, que o jornalista não pode incitar o crime, não pode fazer apologia à violência, mas ela incorre também contra a Constituição Federal, contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, insisto, depois de séculos de processo civilizatório, em que nós, nas nossas polêmicas, não precisamos mais nos matar aqui, puxar um revólver, uma faca e nos atirarmos porque não concordamos. Acho que depois de tanta luta para alcançarmos determinados limites, eu lamento particularmente com o jornalista, que me parece até que formado em universidade pública, tem essa postura porque, veja, ela trabalha numa emissora de televisão que fala para milhões de pessoas. Emissoras de televisão e rádio são concessões públicas.
tem direitos e deveres comprometidos com o Estado, com a União, que tem que ser observados. Uma coisa sou eu escrever uma opinião sobre linchamentos no Facebook, que eu abomino qualquer ideia nesse sentido. Outra coisa foi usar de uma tribuna pública, como é a televisão, o telejornal, para disseminar esse tipo de mentalidade de que, sim, devemos, na ausência do Estado, fazer justiça pelas próprias mãos. Aí é assinar embaixo da barbárie. Aí, nesse momento, nós não somos mais diferentes dos bárbaros. Nós somos como os bárbaros. O que nos diferencia dos bárbaros é a capacidade que a gente tem de refletir e de não agir igual, né? De propor outro caminho. E se a justiça não funciona, que a gente faça por meio dos mecanismos que nós temos políticos, sociais, que a justiça haja, que o Congresso funcione, não é? Que o Congresso olhe para essa nova realidade. Enfim, nesse sentido, eu não vejo essa ação do Ministério Público Federal como censura. Não, eu acho que ali é o papel que a jornalista ela tem de refletir. Não sei se refletirá, tenho minhas dúvidas, mas a própria emissora, que é uma concessão, que resulta de uma concessão, ela sim precisa refletir sobre o significado de uma fala como aquela, que eu achei extremamente irresponsável. Rebouças, como a professora Socorro falou, a questão de uma concessão pública e quando a gente vai, digamos, a nível local e a gente vê também a nível nacional, a Rede Globo de televisão, a nível nacional, Roberto Marinho teve aos braços com a ditadura militar, né? E aí outras concessões aqui no Estado pertencem a grupos políticos. Isso seria, levaria, digamos, mascararia a liberdade de imprensa? Sim, com a bancarrota da ditadura militar, no início dos anos 80, e o ascenso da nova república, vieram as concessões, né? O loteamento e a distribuição de emissoras de rádio e TV com as famílias, as oligarquias regionais. Aqui no Rio Grande do Norte, nós até hoje temos ainda esse loteamento, né? Emissora X da família Y, emissora Z da família M, emissora H da família J, ou seja, foi uma troca. E essas concessões, elas foram dadas aos grupos econômicos que estavam no poder, ou seja, as classes dominantes. E isso implica, até hoje, na hegemonia, no domínio da hegemonia, né, no controle da hegemonia, nessas emissoras de rádio e TV, por parte das famílias que conseguem deter esse poder e passar as informações dos interesses das classes que eles pertencem. Aqueles pertencem que são as classes dominantes, né? Então, nós, a sociedade, ficamos à margem do direito à informação, a informação verdadeira, isenta, para vivermos sob a ótica e a dominação dos proprietários das empresas de TV. Ontem mesmo, eu assisti uma entrevista, onde o entrevistado falou 5 minutos e uma determinada televisão local colocou 5 segundos de uma fala totalmente distorcida. Isso porque aquela emissora está nas mãos de uma classe e defende os interesses da classe contra os interesses da classe do entrevistado. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e eu deixo outra pergunta para a professora Socorro, a gente vai deixando as perguntinhas. A gente vai falar do jornal, da sua tese, que fala realmente sobre a questão do jornalista, um jornalista lá em Belém do Pará, né, que luta contra, digamos assim, a classe empresarial, o movimento opressor, e o relatório anual da liberdade de expressão, que fala exatamente dessa questão, de casos de mortes de jornalistas que são colocadas e que deve-se, de fato, realmente eles estão querendo calar os jornalistas. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a liberdade de imprensa com a professora doutora do Departamento de Comunicação Social da UFRN, Socorro Veloso, e com o coordenador-geral do Sinteste RN, José Rebouças, que também é jornalista. Professora, fala um pouquinho sobre a questão digamos assim, dos ataques que a imprensa vem levando, não a imprensa, mas os jornalistas que se colocam contra, digamos, os grupos dominantes e vivem, digamos assim, ameaçados.
no relatório que se coloca aqui, no relatório anual da liberdade de expressão, de 95 a 2010, 26 casos de morte. Sim. E 2011 a 2013, 15 foram mortos profissionais de imprensa. Realmente é uma brutalidade que se faz com a liberdade de imprensa. Esse número ele é assustador, né? Se você pega, por exemplo, nesse ranking que você está citando, o Brasil está ali ao lado do México, onde os jornalistas enfrentam os grandes grupos do narcotráfico que promovem chacinas, né, terríveis, enfim, e jornalistas que tentam se contrapor, tentam denunciar a ação dos grupos de narcotraficantes, são sumariamente executados. Veja, o Brasil, nesse período, esse Estado está muito próximo disso, é assustador. E onde morrem os jornalistas brasileiros? Vamos dizer, os jornalistas comunicadores, né? As pessoas que trabalham nos blogs, que trabalham nas emissoras de rádio. Alguns não têm nem formação específica em universidade, mas são reconhecidos em suas comunidades. Onde morrem os jornalistas brasileiros? Morrem no interior. Quase 80% desse número que você citou se referem a assassinatos acontecidos no interior do Brasil, onde se o jornalista que trabalha, se ele não é servil ao mandatário local, se ele não atende aos interesses do coronel local, ele corre muitos riscos. Ele corre muitos riscos o tempo todo, porque ele está muito próximo do mandatário, ele está muito próximo de quem controla a Câmara, ele está muito próximo de quem controla as atividades econômicas. Então, essa proximidade, ela extremamente, coloca o jornalista, deixa, melhor dizendo, o jornalista extremamente vulnerável. Então, precisaríamos... E essas mortes são muito pouco repercutidas. Repercutem entre nós, entre a nossa classe, lamentamos, protestamos, mas no conjunto da sociedade precisa ser um evento do tipo do Tim Lopes, em 2002, quando foi o jornalista da Globo premiado, que foi morto lá pelo bando do Elias Maluco, lá no Complexo do Alemão, ou o episódio mais recente do cinegrafista da Band, naquele protesto no Rio de Janeiro, que um horror, uma tragédia imensurável, mas ali podemos computar que naquele rojão poderia ter matado qualquer pessoa e matou, enfim, o cinegrafista da Band, né? Então, precisaria ter uma ação mais efetiva das polícias, do conjunto das polícias, uma ação mais efetiva do Ministério da Justiça, uma ação mais efetiva das nossas entidades de classe, no sentido de estarem atentas ao que acontece no interior desse país, no Brasil profundo, né? Porque quando não tem a ação do coronel de plantão, tem a ação, por exemplo, da Justiça. Muitos casos, muitos jornalistas são calados, não pela faca e pelo tiro, mas são calados por ações judiciais. Há processos que determinam indenizações imensas, 100 mil, 200 mil reais, que obviamente vão acabar com aquele blog, com aquele pequeno jornal, com aquela pequena emissora de rádio. Professora, a senhora tem no seu doutorado, né, fala exatamente sobre a questão de um jornalista lá no Belém do Pará, Lúcio Flávio. Como é que é esse processo? O que ele faz lá? Qual é a denúncia que ele faz? E qual é a carga que ele recebe sobre isso? Pois é, eu como jornalista, sou paraense, como professora, como pesquisadora, há 10 anos, já há mais de 10 anos, na verdade, há 11 anos eu estudo a natureza desse jornal aqui. A pergunta que tem movido a minha pesquisa é o que explica a existência e a longevidade de um jornal que não tem publicidade, porque o Lúcio Flávio Pinto recusa publicidade em seu jornal, tem formato artesanal, tem uma tiragem que não é tão alta. Como esse jornal pode ter já sofreu mais de 30 processos judiciais, 33, sendo mais específica, como esse jornal pode se manter há 27 anos? Foi uma pergunta que eu tentei responder na minha tese, tento responder. O Lúcio é o jornalista mais prestigiado da região norte, no sentido do reconhecimento de seu trabalho. É um grande especialista sobre questões amazônicas, desde a ação dos grandes projetos, a questão das madeireiras, a ação do narcotráfico, questões de ordem política e econômica. É um homem
que há 40 e tantos anos se dedica ao estudo dessas causas, esteve na grande imprensa, foi correspondente do Jornal Estado de São Paulo lá por muito tempo, foi repórter e colunista do mais importante jornal de lá, que é o Liberal, mas por razões que lhe são bastante singulares, ele se afastou da grande imprensa e decidiu, na pós-ditadura, porque esse jornal surgiu em 87, fundar o seu jornal pessoal, o pequeno, mais valente jornal pessoal. E antes de vir para esse encontro, para esse debate tão interessante, tive a grata satisfação de ver o nome do Lúcio listado entre os 100 heróis da informação. Foi uma lista que foi divulgada ontem à noite pelo grupo Repórteres Sem Fronteiras, que é um grupo de expressão internacional que trabalha em defesa dos jornalistas. Pois bem, no grupo dos 100 jornalistas listados pelo RSF, o Lúcio é o único brasileiro que aparece, que recebeu esse interessante título de herói da informação. Junto dele está lá o Julian Assange, do Wikileaks, está o Glenn Greenwald, do caso Snowden. Então, acho que é uma experiência de imprensa contra-hegemônica, alternativa, que opera à margem e à revelia do poder dominante, que nós merecemos conhecer. No mundo onde mentalidades como a da Raquel Sherazade, de alguma forma, ganham espaço e ganham audiência, penso que é muito mais interessante a gente conhecer uma experiência como essa do Lúcio Flávio Pinto. Eu, como professora universitária, eu espero poder formar muito mais ajudar a formar muito mais estudantes de jornalismo com essa mentalidade que opera contra a corrente, inconformada, corajosa, do que mentalidades como a da Sherazade. Rebouças, o que fala para a mídia? A professora bem falando sobre a questão, a mídia oponente, a mídia alternativa que está se colocando como uma voz, talvez, não a voz que clama do deserto, mas uma voz ativa que se coloca e é reconhecida. O que falta para essa mídia, Rebouças, para que seja mais democrática? As normas, porque o processo normativo ele favorece geralmente a mídia hegemônica, a mídia burguesa, a mídia das classes dominantes. Enquanto a mídia alternativa, ela não tem esse amparo, não tem esse aparato normativo a seu favor. Mesmo sabendo que a mídia alternativa ela assume um papel muito importante na sociedade brasileira e mundial, né? Por exemplo, a mídia ninja mostra aquilo que a mídia, que nós chamamos muitas vezes, de forma equivocada, a grande mídia. Não, a mídia da classe dominante, a mídia da burguesia, a mídia dos ricos, que a todo instante se contrapõe à mídia das classes populares, a mídia do movimento sindical, a mídia dos movimentos sociais. Então, é preciso que a sociedade entenda, apoie, faça leitura, exija a democratização dos meios de comunicação, exija a participação nos conselhos dos veículos de comunicação, porque nós temos rádio e TV com concessão pública, mas a sociedade não tem o poder de participar, de intervir no conteúdo, na programação desses veículos de comunicação. Professor, nós estamos encerrando, vou dar aos 30 segundinhos, suas considerações finais sobre essa questão. Hoje, dia 7, a liberdade de imprensa. Quando chegaremos à plena liberdade de imprensa? Em 30 segundinhos. A questão, não sei se alcançaremos a utopia, como alguém já disse, mas o importante é perseguirmos, sempre perseguir a utopia. A cabeça que a gente tinha com 20 anos, continuar tendo 60, 70, 80, que é o desejo de mudar o mundo, de fazer esse lugar um lugar melhor, mais justo para se viver. Eu realmente acredito nisso. Professora Socorro Veloso, que é professora e doutora do Departamento de Comunicação Social da UFRN, obrigado pela sua presença. Obrigada aqui. também, parabéns pelo programa. José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN, também jornalista, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.